O atentado a Donald Trump foi uma das maiores jogadas ensaiadas que já tivemos no ano de 2026 para um motivo maior, bem maior. Fiz um breve resumo aqui para que você possa compreender por completo o que esses caras estão fazendo, como eles controlam a agenda, como eles são muito mais espiritualistas do que a maioria das pessoas. Como tudo isso que estamos vendo tem, por incrível que pareça, ligação com isso aqui. Um jogo de cartas que pode ser considerado bobo para muitos, mas que traz muitas respostas, principalmente quando entendemos como esses caras estão trabalhando com a agenda. Trabalham com numerologia, misticismo, deuses pagãos, paganismo, e principalmente com algo que faz com que poucas pessoas possam ter noção do que está acontecendo e justamente são afetadas por isso. Eu estou falando da Gematria. E se você não abriu seus olhos, não entendeu ainda o que significa Gematria e como esses caras transformam palavras em números, números em energia, em frequência e manipulam você e a agenda global, eu recomendo que você assista esse documentário agora, clicando no link que está na descrição ou no link do primeiro comentário que eu fixei aqui embaixo, pois somente com os olhos abertos conseguimos entender o que esses caras estão fazendo, o que está acontecendo agora. Sean Combs, seu nome original, 33, também puxando pela Gematria. E curiosamente, o seu processo começa 33 semanas após a sua prisão. Beyoncé aparece em um carro voador. Isso também foi completamente codificado. A sigla na placa BNCNTRY é igual a 33. Beyoncé na Gematria também traz o número 33. O voo da Air India cai 33 segundos após a sua decolagem. Os protestos em Los Angeles acontecem 33 anos depois dos protestos de 1992. A atriz que avançou contra a polícia usava um 33 na camiseta. O blackout previsto ocorre 33 dias antes. As enchentes nos Estados Unidos atingem 33 estados. Tempestades de areia afetam 330 milhões de pessoas. Jeff Bezos vende 666 milhões de dólares em ações da Amazon. Eles fizeram você acreditar no acaso, mas eles só acreditam na estrutura. Nada é deixado ao caos. Parece loucura, mas tudo isso é meramente planejado. Como no filme Matrix, eles escrevem o código. O passaporte de Neo é emitido exatamente no dia 11 de setembro de 2001. O dia da queda das Torres Gêmeas, trazendo a representação do 911. Esse documentário faz parte do que eu chamo de canal secreto. Desde que o YouTube excluiu um canal meu com mais de 1 milhão de seguidores, eu tomei a decisão de criar uma plataforma privada onde eu posto vídeos sem censura. Na verdade, são documentários que você nunca irá ver em lugar algum da internet. Eu convido você a clicar nesse momento no link que está na descrição e participar pelas últimas horas da chamada de encerramento, onde você clica no link na descrição, adquire o canal secreto por 1 ano e ganha mais 1 ano extra grátis. Quanto vale o seu conhecimento? Tais informações vão fazer com que você esteja sempre um passo à frente da grande massa populacional que está cega nesse momento e principalmente um passo à frente da própria agenda do sistema para perceber quando eles estão manipulando algo, colocando as mãos deles e entender qual é o rumo da agenda que eles vão tomar. Então, clica no link na descrição, faz parte do canal secreto dessa comunidade comigo e com todos que estão lá e eu garanto para você, você nunca verá informações como essas em lugar algum. Dia 25 de abril de 2026. Um suposto atentado a Donald Trump enquanto ele estava ali em um jantar e no momento em que justamente um ilusionista estaria fazendo uma espécie de mágica. Parece algo corriqueiro do cotidiano de Donald Trump, mas é muito mais planejado do que a maioria das pessoas imagina. Quando nós nos aprofundamos em cima de tudo isso, vemos informações realmente pesadas. Alguns acham que existe um viajante do tempo. Na minha opinião, é pura agenda global para que eles possam demonstrar subliminarmente que estão no controle da agenda e do próprio tempo. Isso não é apenas algo físico, envolve também um mundo espiritual, que é muito mais importante e poderoso do que apenas a matéria em que nós estamos vivendo. E quando nós olhamos informações como essa, conseguimos quase que matar uma grande charada. Aqui nós temos então o momento em que tudo ocorre.
E quando olhamos algumas informações do passado, começamos a entender como tudo isso está funcionando. Ano de 2023, uma conta na rede social X, a rede social de Elon Musk. O nome? Henry Martinez. No mês de dezembro de 2023, ele fez uma única publicação. Não colocou foto, não aparece, ninguém sabe quem é o dono dessa conta. A foto é uma cabeça de sapo com um corpo humano segurando uma espécie de drink. Um meme conhecido como Pepe, mas que faz referência a um deus pagão egípcio chamado Kek. Um deus pagão que tem uma cabeça de sapo e um corpo humano, que faz com que muitos compreendam que Kek, esse deus antigo, estava já no plano astral antes mesmo da criação. Os egípcios pensavam dessa forma. Kek é uma entidade que tem a cabeça de sapo e o corpo de um homem. Essa entidade também tem a sua versão feminina, uma cabeça de serpente com um corpo de mulher. Esse grupo de répteis, podemos dizer assim, já estavam no plano astral antes de tudo ser criado. Pelo menos é a história que eles contam, tá? Kek, representado pelo meme Pepe, está na foto de perfil de Henry Martinez em 2023, que postou um único nome, Cole Allen. Cole Allen, curiosamente, é o nome do atirador de Donald Trump, o qual tem 31 anos e foi preso agora por tentar fazer esse atentado. Mas é importante observar muitas informações. A foto principal de Cole Allen traz algumas mensagens subliminares que nos remetem a uma jogada orquestrada. Quando nós entendemos a foto de capa, a qual ele colocou aqui por trás, percebemos que essa imagem está com uma espécie de arte que se chama Pixel Sorting. Essa arte faz referência justamente à foto do outro atentado de Donald Trump, que aconteceu no ano de 2024. Curiosamente, esse atentado também tem uma grande referência nas cartas do baralho Illuminati, porque a frase "Enough is enough" foi uma das frases mais ditas por Donald Trump em sua campanha. And we will say, enough is enough. Inclusive, os seus próprios inimigos políticos usavam essa frase para se referir a ele também. Talking Points believes enough is enough with the anti-Trump movement. Man won the election, give him a chance. This will be the year the American people say enough is enough. This will finally be the year the American people say enough is enough. Enough is enough. It was the American people saying enough is enough. They're fed up. And say enough is enough. To stand up and say enough is enough. Enough is enough. And we do not tolerate this kind of behavior in this country. E que a carta Enough is Enough faz parte, curiosamente, desse baralho que foi criado no ano de 1992 e começou a ser vendido em 1995, algo que hoje é completamente proibido. Proibido por quê? Porque mostra a agenda global. Poucas pessoas têm isso nas mãos, como eu tenho aqui também. É curioso observar a carta Donald Trump, Enough is Enough, que um rastro passa justamente abaixo de sua orelha direita, onde nós temos um triângulo para cima vermelho representando o sangue, que no caso é o que aconteceu aqui. Donald Trump está, de certa forma, na capa e nós temos uma foto dele muito parecida, mostrando que isso tudo não é uma grande coincidência. Ao observar um pouco mais sobre Cole Allen, nós vemos que um símbolo traz uma imagem que faz referência a um cubo. Quando falamos de um cubo, estamos falando do planeta Saturno. E por que isso? Porque quando você olha uma foto, pelo menos como grandes empresas como a NASA postam para nós de Saturno, nós vemos que lá existe um hexagrama, uma estrela praticamente de 6 pontas, ou um objeto geométrico que tenha 6 lados. Esse objeto faz referência a um cubo. É por isso que a estrela de 6 pontas, a qual existe na bandeira de Israel, por exemplo, o selo de Salomão,
faz uma referência a um cubo. Olha aqui no meio dessa estrela, o cubo que representa o planeta Saturno. Ao lado, na imagem do lado, nós temos o planeta Saturno. O planeta Saturno, ele tem um hexagrama de forma subliminar. Tanto é que fala um cubo de Saturno. Aquele símbolo que tem ali é um símbolo real que existe mesmo no planeta. Ah, é? Ele tem seis pontas, né? E faz referência ao hexagrama, que justamente é o mesmo que está na bandeira de Israel, que eu coloquei aí do lado. A estrela de 6 pontas. Desse Estado de Israel que nós temos atualmente, que é um Estado completamente sionista. Esse cubo também pode ser visto em Cole Allen, que está mostrando aqui uma espécie de formação com esse chapéu de formando aí, né? De graduado. Esse chapéu também representa Saturno e é utilizado na maçonaria. Quando nós entendemos mensagens subliminares como essa e entendemos que isso não nos remete apenas à maçonaria, mas a alguém que está acima, ou pessoas que estão acima, um grupo que estão acima deles, como os próprios sionistas, que são aquelas famílias que mandam e controlam o mundo hoje, vemos que o buraco é muito mais embaixo na situação de controle de Donald Trump. O cubo também pode ser visto em diversos lugares sionistas e até mesmo com referência ao próprio Trump, nas suas Trump Towers. Nesse documentário chamado Gematria, você entende perfeitamente o que eu estou falando, porque Donald Trump é uma das figuras principais por lá. Inclusive, Marina Abramovic, considerada a sacerdotisa do mal, faz uma referência a Trump, dizendo que ele é aquele que veio justamente para implementar uma nova ordem no mundo, uma nova ordem que virá pelo caos. He is the magician of the highest order, that he is there in his irrational mind to create confusion in order that the human being can find new order. Because since Trump is around, things are changing. Você pode assistir esse documentário completo agora, clicando no link na descrição, acessando o canal secreto. Eu costumo dizer que as pessoas que assistem esses documentários nunca mais são as mesmas depois de assisti-los, tá? Um detalhe curioso, existe um livro chamado Barron's Trump, A Jornada de Barron. Foi um livro lançado em 1893. A conta de Henry Martinez traz um número no final também, um número de 1893, que possivelmente faz referência ao livro de Egerton Lockwood, que fala sobre Barron Trump, o último presidente dos Estados Unidos numa era futura. Estaríamos falando do filho de Donald Trump e de uma mensagem subliminar de algo que está por vir. Quando nós observamos tudo isso, vemos que as informações são ainda maiores. E é justamente por isso que nas Trump Towers, em todas elas, nós temos um relógio e o formato de um cubo. Existem informações extremamente intrigantes e interessantes sobre esse local aqui, Trump Tower. Esse é o hotel do ex-presidente dos Estados Unidos e provavelmente do futuro presidente. Nesse momento, eu estou na Quinta Avenida, uma das avenidas mais importantes de Nova York, e esse local aqui atrás, de acordo com a história e livros, podem nos revelar grandes segredos sobre a família Trump. Mais especificamente, Donald Trump, seu filho e algum dos seus antepassados. Aquele relógio, curiosamente, estrategicamente posicionado ali na frente, ele pode começar a revelar esses segredos. Os caras estão no controle do tempo, pois Saturno é aquele que justamente controla o tempo, aquele que devora os seus próprios filhos. Saturno é representado como aquele que devora os filhos. E, de certa forma, a gente está falando de algo que Jeffrey Epstein praticava junto com pessoas da elite. Porque quando a gente olha os arquivos Epstein, a gente via que eles realmente estavam devorando crianças, devorando bebês. E eu estou falando de forma literal, a gente está falando de canibalismo mesmo. Porque são adoradores do próprio Saturno também. Quando falamos de Saturno e de uma imagem como essa, dele devorando os seus filhos, estamos falando do tempo. Mas quando olhamos para os arquivos Epstein, nós vimos isso também de forma física. Parece que a história começa a se encaixar, porque aquilo que estavam fazendo na ilha de Epstein e que Donald Trump também tem grande envolvimento, claramente fazia referência ao que chamamos de pedovore.
E se você não assistiu esse documentário, eu recomendo que no mesmo lugar em que você possa assistir o documentário Gematria, também assista isso para que tudo se feche na sua cabeça e você compreenda o que não querem que você enxergue. E justamente aqui vai o meu aviso a você. Desligue agora esse vídeo se você acha que não está preparado para ouvir como a maldade pura pode se manifestar, pois essa maldade tem um nome, e esse nome é Pedófilo. Algo que só se alimenta de crianças, parecido com onívoro e carnívoro. Esse termo é usado para descrever monstros em histórias de medo e terror infantis. Sempre que ouvir o termo Pedófilo, lembre-se de canibalismo de crianças. Essa é a pura essência do mal, devoradores de crianças de forma literal. Uma das coisas que falaram sobre o Epstein é que esses movimentos involuntários em sua boca são referentes a uma doença que faz parte daqueles que comem carne humana. Seria tudo isso uma grande referência àqueles que estão adorando Saturno subliminarmente? Conseguem entender como toda essa história se encaixa? Pepe, Donald Trump. Donald Trump está representando o próprio Pepe. Na imagem em que vemos o atentado se iniciando, vemos Melania Trump e o ilusionista assustados, olhando para frente. Donald Trump olha justamente para nós, como se estivesse olhando para a câmera. Uma taça aqui embaixo, a gravata borboleta, um rosto que lembra um rosto de sapo. Olhe para Donald Trump aqui nessa imagem. Estamos falando da clara referência ao meme Pepe, que traz a mensagem clara do deus egípcio pagão Kek, aquele que estava antes da criação, aquele que possui uma cabeça de sapo, o deus sapo, como mostra a carta no baralho Illuminati. The Frog God. Estamos falando de algo que está antes de tudo. Por que você acha que Donald Trump postou uma foto dele mesmo querendo se passar pelo próprio Cristo? Porque Cristo é aquele que estava com Deus, de acordo com as Escrituras, antes da criação. O Verbo, algo que inicia tudo. Donald Trump quer se colocar no lugar de Cristo. Ele é aquele que faz parte da família da serpente, do grande dragão, do sapo, os répteis. Alguns costumam chamar de reptilianos. E agora nós estamos vendo isso debaixo de nossos olhos. Inúmeras cartas fazem referência ao que aconteceu, o que significa que a agenda está se acelerando de uma forma muito forte. A imagem de Donald Trump curando como se fosse o próprio Cristo faz referência ao mago, aquele que está no baralho nas cartas de tarô. Isso simboliza os deuses antigos pagãos e que fazem uma grande referência ao próprio ilusionismo que estava acontecendo ali na festa. Um ilusionismo que vai afetar apenas você, a população, principalmente aqueles que estão completamente cegos. O que nós vimos foi uma grande jogada de controle da agenda, uma grande jogada de controle do tempo, pois eles estão lidando com o passado, como vemos aqui no livro de Egerton Lockwood, falando a respeito de Barron Trump. Estão falando do futuro do último presidente dos Estados Unidos e de uma agenda que está sendo completamente controlada no presente, onde não apenas envolvem o físico, mas envolvem também o espírito. E isso daqui é muito mais sombrio do que você pode imaginar. Um novo documentário será postado no canal secreto nos próximos dias. Um documentário que fala sobre a agenda programada, uma agenda preditiva. E quando você consegue compreender cada um desses detalhes, a numerologia, o misticismo, o paganismo, a espiritualidade e as mensagens por trás de tudo isso, você fecha o raciocínio, escamas caem dos seus olhos e você enxerga além dessa Matrix em que nós vivemos. Eu gostaria de saber os seus comentários, o que você achou a respeito dessa história de Donald Trump, o falso atentado, uma falsa bandeira e algo maior que está por vir. Compartilhe esse vídeo, deixe seu like e não esqueça, escreva aqui embaixo a sua opinião. Isso é muito importante para todos nós crescermos juntos
em conhecimento. E para você que assistiu esse vídeo até aqui, eu tenho algo muito interessante. Quer ter um raciocínio mais rápido? Uma concentração muito maior para conseguir observar tudo isso, e um cérebro 10 vezes mais potente, aumentando até mesmo o seu potencial de raciocínio, a velocidade do seu raciocínio? Então, olha quem é que foi liberado nesse momento para que você possa ter isso em mãos na sua casa. Esse cara aqui se chama Mind Master. Eu fiz a evolução do Focus Buster nesse cara aqui, onde você pode ter mais foco, mais memória, mais concentração e, como ele disse, um raciocínio muito mais rápido no seu dia a dia. 2 cápsulas dessa pela manhã fará com que você tenha um dia completamente diferente do seu, pois isso aqui vai potencializar as funções cognitivas do seu cérebro, além de proteger, blindar e melhorar todas elas. Eu recomendo que você adquira o seu Mind Master hoje, pois ele está com 50% de desconto. E, levando o Mind Master, eu vou entregar para você gratuitamente um outro que se chama Desinflamax. O Desinflamax é um anti-inflamatório natural, onde você, se tiver aí dores nas costas, nas articulações, onde quer que seja, você irá usar o produto que é 100% natural para que você possa ter uma melhora brutal e instantânea. Então, clica no link na descrição também, adquire seu Mind Master para que você possa ter uma velocidade muito maior de raciocínio. Esse daqui é um dos meus melhores produtos e agora com sua nova formulação atualizado para o ano de 2026, para que você possa ter sempre o melhor. Eu lhe pergunto, você conseguiu enxergar o que nós estamos vendo diante dos nossos olhos? Eu peço que você me ajude compartilhando esse vídeo, deixe seu comentário aqui embaixo e eu te aguardo no próximo vídeo. Valeu!